Todo gostaria que fossem não, né? Mas no geral acontece de vez em quando. Quando a gente olha lá para trás, eu acho que é importante a gente se julgar o que o Banco Central fez com o conjunto de informação que ele tinha no momento. Tá? Vamos se colocar há 3 anos atrás, né? Passou rápido. Literalmente 3 anos atrás, né? Março de 2020. O mundo parou 100%. 100%. A gente não sabia qual era o tamanho do drama que a gente estava vivendo. Né? Eu acho que era um negócio que a última vez que a gente tinha vivido isso tinha sido pouco mais de 100 anos antes, em 1917. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia andar, ninguém. Acho que estava um negócio caótico. Pouco tempo depois, o petróleo chegou a negociar, não sei quem lembra disso, eu não sei se todos que estão acompanhando aqui estão nesse nível de detalhe, mas o preço do petróleo chegou a negociar a negativo US$ 20. Então as pessoas te pagavam US$ 20 para receber um barril de petróleo. Era um negócio incrível. Naquele momento, parecia que a gente nunca mais ia ter atividade no mundo, que o mundo não ia crescer nunca mais, que a gente ia ter uma recessão profunda. E aí, todos os bancos centrais do mundo fizeram tudo que estava ao seu alcance. Tá? Quem pôde botou os juros a zero, quem pôde botou os juros no negativo, e o Brasil botou nos juros no que seria o nosso lower bound, né? no mínimo do que consegue botar, que foi 2%. Foi um erro? A Expose foi um erro. Né? Eu acho que claramente a economia depois voltou muito rápido, provou que a gente conseguiu uma vacina, a gente conseguiu voltar a reabrir a economia, morreu um monte de gente, de verdade, mas a gente conseguiu voltar. E aí todo aquele impulso monetário e principalmente fiscal que o mundo deu fez a gente consumir igual um maluco, né? Acho que todo mundo, o consumo, quando você olha principalmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos transferiu quase 10% do PIB do governo para as famílias transformaram aquilo em consumo, aquela grana não desaparece, né? Quando você consome, aquele dinheiro tem um efeito multiplicador na economia. E quando você olha o consumo de bens nos Estados Unidos, que tem uma tendência clara há mais de 20 anos assim, ele está aqui hoje em dia, então está substancialmente acima. Então a gente está vivendo até hoje com os efeitos daquilo. Ou seja, num momento completamente sem precedentes, o Banco Central, como todos os outros bancos centrais, tomou medidas sem precedentes, sem saber onde estava indo. E aquilo, de fato, se mostrou um erro. E aí, quando a gente vai para 2021, a gente vê a inflação no mundo muito forte. E aí eu acho que eu concordo com o Tony. Houve um erro bem relevante de todos os bancos centrais interpretar a volta da inflação como temporária. A gente via uma parte temporária grande da inflação, mas uma parte subjacente muito forte. Mas o Brasil ainda teve uma coisa a mais. Né? A gente ainda lidou com uma crise hídrica, não sei se vocês lembram disso. A gente teve uma crise hídrica sem precedentes em 2021 que fez a inflação explodisse. E aí, eu acho que o Banco Central talvez tenha demorado a perceber isso, e quando subiu, subiu devagar. Mas foi o primeiro Banco Central do mundo a subir, e foi o que mais subiu. Né? E aí eu dou um passo para trás. Quando a gente normaliza a nossa taxa de juros, né, porque taxas de juros têm padrões distintos no mundo inteiro. A taxa de juros do Brasil é mais alta do que a média dos países emergentes há 40 anos. Tem N justificativas para isso, né? Tem N tentativas de explicar isso. Ninguém consegue dizer 100% porque tem boas ideias, tem boas teorias sobre isso, mas a nossa taxa de juros é muito mais alta há muito tempo. Quando você normaliza a taxa de juros do Brasil em relação ao padrão histórico com outros países, a nossa taxa de juros não é muito mais alta que os outros países. Como eu falei, a taxa de juros do México ia para 8 antigamente, agora está 11. A taxa de juros do Chile ia para 6, hoje está 10, sei lá, eu esqueço o número. Estados Unidos, a última vez que bateu uma taxa de juros nesse patamar que estava, gerou a crise de 2008, que foi quando subiu os juros até 5,25 em 2006. O Banco Central estava há um mês atrás, estava imaginando que a taxa de juros podia ir para 5,75. Então, quando a gente comparar padrões históricos, o Brasil subiu talvez até menos do que os outros países. Então, assim, o meu ponto, cara, é muito menos passar pano para o Banco Central, é dizer que eu não acho que teve nenhum erro significativo. Tá? Acho que talvez tenha caído um pouco a mais, talvez, a gente fez o que o mundo todo fez. Talvez tenha subido devagar demais, acho que talvez.
Dito isso, por exemplo, a gente tem uma discussão interna. Eu, particularmente, achava que o Banco Central poderia ter subido um pouco mais do que subiu. Mas não ia ter feito nenhuma diferença. Assim, eu acho que ter feito pouca diferença. Dito de outra forma, também se o Banco Central tivesse caído menos a taxa de juros, tivesse deixado a taxa de juros em 4, não tivesse caído nada a taxa de juros, não sei se a inflação teria substancialmente diferente do que está agora. A gente está vivendo por um boom muito forte de consumo. A gente está fazendo um impulso fiscal muito forte também esse ano. Então, não acho que seja também. Eu não acho que a gente está vivendo um rebote de um erro lá de trás. Porque eu acho que a gente está vendo um negócio que é global. E isso não justifica, tá? Não diz, não, porque é um problema do mundo também, eu não preciso fazer nada aqui. Precisa, como o resto do mundo está fazendo. A Europa, que nunca subiu juros, está subindo juros de 50 em 50. Né? Então, poxa, o Tony sabe isso melhor que eu. A Europa sempre foi considerada como dovish, nunca subia juros lá, o juros era negativo. Acabou de subir 50 bases com o banco quebrando lá. O Credit Suisse é um tamanho enorme e o cara está subindo 50 bases. Então é um negócio global também, não justifica, mas explica um pouco o que a gente está vivendo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.